Então agora vamos comentar um pouquinho sobre esse episódio, esse texto bíblico que a gente leu, sobre esse cego de nascença. É muito interessante. Bom, o cego vai reconhecer Jesus como filho do homem, vai se prostrar, como a gente comentou ainda há pouquinho, vai adorar. Isso aqui é um escândalo, tá? É um total escândalo. Mas quando ele faz isso também diante de Jesus, Jesus compreende exatamente tudo o que está acontecendo ali. Jesus está fazendo uma viravolta, né? Por onde ele passava, ele estava fazendo uma viravolta. Então, encontrar Jesus de verdade, encontrar essa fé em Jesus de verdade, exige sim uma confissão. Por isso que a gente sabe que a pessoa, quando aceita Jesus, ela precisa fazer uma confissão verbal, pública, da fé que ela está assumindo. Isso ela não pode ignorar isso, tá? Vamos lá então. Aí esse cego vai, fala com Jesus. Os discípulos perguntam quem pecou. Foi o pai? Foi ele? Foram os pais? O que aconteceu? Jesus fala, não, isso aí é para a glória de Deus se manifestar. Jesus unta os olhos daquele homem, e um outro exercício bacana que vocês podem fazer também nos evangelhos é observar as diferentes maneiras que Jesus faz as curas ou libertação de espíritos imundos, de demônios. E vocês vão ver que há uma variedade incrível do modo como Jesus opera sinais e maravilhas. Nesse caso aqui, ele faz uma coisa bem diferente, inusitada. Ele faz uma lama com a terra e passa nos olhos. Ora, todos nós sabemos que os olhos são hipersensíveis, né? A gente não sabe como é que foi isso que Jesus fez, não sabemos como era o estado. Vocês vejam que na minha tradução aqui, esse homem é chamado de mendigo, ele devia estar um maltrapilho, sujo, uma figura assim, desprezada, né? Pela grande maioria das pessoas, um miserável. E ainda assim Jesus toca, unta os olhos dele e manda ele se lavar. Ele se lava e ele é curado. Seus olhos se abrem, mas Jesus não está mais ali naquela hora. Ele é interpelado pelos fariseus, pelos doutores da lei. Quem é que fez isso? O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Quem está desorganizando a nossa aldeia, a nossa cidade, né? E aquele homem não se exclui, quando Jesus o procura, de realmente confirmar, ratificar a sua convicção, a sua confissão de fé em Jesus. Então, essa proclamação cristológica, né, vai servir de fundamento para os outros cristãos que viriam depois. Esse registro, esse escrito serviria de modelo, de exemplo para outros cristãos que viriam depois, que também seriam interpelados, que também seriam arguídos sobre a sua fé. E quem diria, que loucura, um mendigo cego, agora um homem curado e purificado, lavado, limpo, ele serviria agora de exemplo, de modelo para os cristãos que estavam se convertendo e se converteriam, e até hoje, né? O registro dele nos serve de confirmação, de alicerce para um posicionamento daqueles que creem em Cristo Jesus como o Filho de Deus, como o Filho do homem, como Messias, como Salvador, como Eterno. Que coisa mais linda, né? E aí, Jesus, então, tem esse movimento de procurar esse homem, depois que tudo aconteceu, e de se certificar do quanto aquele homem havia compreendido e crido no que ocorrera com ele. Então, descobrir
nesse registro que João faz do primeiro século ali, a coragem de enfrentar e de superar os problemas, baseando-se na fé em Jesus, confessando e professando essa prática. As comunidades ainda hoje poderiam repensar o seu processo de fé e a sua confissão em Jesus, de modo que a nossa prática possa se voltar a esse primeiro amor. Então, esse registro ele serve como uma referência para o novo convertido, uma referência para todo aquele que nele crê. Voltar ao primeiro amor, ao entusiasmo, ao ardor de seguir a Jesus, de conhecer a Jesus, de anunciar a Jesus, de ter convicção da sua fé, de não abrir mão do encontro real, genuíno e transformador que Jesus promove na vida daquele cego e promove na vida de tantos outros ainda hoje. Talvez não cegos nos seus olhos físicos, mas certamente cegos espiritualmente, mortos espiritualmente. Então, é importante repensar essa criatividade, essa glória que eles tiveram ali de preservar esse testemunho, essa ousadia de anunciar a Jesus, de ter coragem, de manter-se firme, mesmo em tempos difíceis, mesmo sendo coagido, mesmo sendo pressionado ali pelos doutores da lei. João também vai falar sobre o samaritano, vai falar sobre a espiritualidade que transborda. Não é um evangelho, um Jesus que fica aprisionado, restrito, recluso dentro de uma sinagoga, dentro de um templo, mas certamente muito mais nas ruas, nas casas, nos barcos, nas praias, nos montes, nos caminhos, nas cidades. Era ali que as pessoas encontravam Jesus e tinham experiências profundas e transformadoras de uma nova vida. 1 João 3,18, João vai dizer: não amemos de palavras e com boca, mas com obras e com verdade. Então, o evangelho não pode ser dissociado, um discurso bonito com uma prática estéril, vazia e oca. Não. O mesmo Jesus que anunciava o reino de Deus, o mesmo Jesus que falava do reino dos céus, foi o Jesus que foi lá naquele mendigo que untou os seus olhos com lama, que mandou ele se lavar, que foi procurá-lo depois, foi se apresentar a ele, foi se revelar de uma forma mais completa a ele, para que não houvesse dúvidas. Porque vocês lembram quando ele volta vendo e perguntam: mas quem é que foi que fez isso com você? Foi um homem chamado Jesus. Mas onde é que ele está? Não sei. Jesus, então, não se esconde, né? Mas ele se revela para aquele homem. Ele volta, o procura e se revela. Nós também devemos revelar esse Jesus para as pessoas que estão em trevas. E olha que interessante. Se em Moisés, né? Moisés sobe no monte, Moisés vê a glória de Deus, Moisés depois o corpo dele é transladado, cheio de glória, o humano que encontra a glória divina. Com Jesus é o inverso, é o divino que se esvazia e que se enche da humanidade para ser um canal, um cano, um tubo que despeja e transborda a glória de Deus na vida das pessoas. 1 João 3,16, não é João 3,16 não, 1 João 3,16 vai dizer: nisso conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vejam
que esse versículo é absolutamente completo. Ele não termina, nisso conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós. Ponto, acabou. Não. Ele continua. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ou seja, na mesma dimensão em que recebemos a revelação do amor de Deus em Jesus, precisamos revelar o amor de Jesus às outras pessoas através de nós, do nosso testemunho e não só do nosso discurso. Quando as pessoas virem, quando o ser humano, o homem que hoje vive distante de Deus, enxergar na igreja pessoas que testemunham, assim como esse cego, o poder e a vida de Jesus, a transformação, a glória, a mudança, a vida eterna na vida de tantas pessoas, então eles crerão. Mas se a nossa proclamação é uma proclamação só de palavras, então ela será uma árvore que não frutifica. Então não terá utilidade nenhuma. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo vai falar bastante sobre esse amor. Às vezes a gente usa esse texto bíblico para falar sobre em casamento, né? Sobre o homem e a mulher, mas quando a gente vai ver de verdade, não é esse o contexto. Está falando sobre o amor que a igreja precisa ter no mundo atual. É um amor que vai gerar transformação nas pessoas. Então, lindamente, o testemunho desse cego é de revelar que ele conheceu ali naquele dia a grandeza de Deus através de Jesus. Ele descobriu que Jesus era o enviado de Deus. Ele descobriu que Jesus era o Filho do homem, era o prometido, era o Filho de Deus. E diante disso, ele adora o Senhor. Ele se prostra. Gente, deve ter sido uma cena assim inesquecível para quem estava presente naquele dia, uma cena inesquecível. Para quem compreendeu, foi algo estarrecedor. Para quem não compreendeu, foi um escândalo o que aquele cego fez. Por isso que os fariseus depois vão procurar e vão arguí-lo. O que você está fazendo? O que aconteceu? Porque foi um escândalo o que ele fez. A gente vai ver João dando outros relatos, os evangelhos dão outros relatos de pessoas que adoram a Jesus. Então, quando você lê essa expressão e adoraram a Jesus, foram curados e adoraram a Jesus, né? A própria mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela adora. O que significa? Ela se prostra. Tá bom, mas o que significa isso dentro de uma cultura judaica? Não se adora ninguém e nenhum outro Deus. Significa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é o Messias, o prometido, o esperado, o cumprimento das profecias. Então, foi uma experiência gloriosa, não só naquele dia, mas o registro que João fez questão de fazer detalhadamente serviu, com certeza, e serve até hoje, mas especialmente nos primeiros anos ali da fé cristã, como um forte alicerce, um firme alicerce, né? Um farol que pudesse iluminar o caminho que aqueles cristãos perseguidos ainda iriam percorrer, sem abandonar a fé, sem abandonar a convicção, a experiência e a revelação de Jesus, o Filho do homem, Jesus, o Filho de Deus. Já já a gente volta.